Boa noite, irmãos. Pode se assentar, Deus abençoe. Eu creio que nós podemos cumprimentar também aqueles que pela internet estão nos acompanhando, né? Deus abençoe a todos vocês. A razão de estarmos aqui com saúde, na expectativa, é pela oração dos santos, por todos vocês que têm orado por nós. Estou muito grato por saber que fomos escolhidos para sermos participantes dessa última parte da jornada, a parte que entrará ali do outro lado e possuirá essas promessas maravilhosas que Ele reservou para esses últimos caminhantes, né? Nós não escolhemos, Ele nos escolheu. E Jesus disse: vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. E se Ele escolheu, com certeza Ele teve um propósito muito sagrado por isso, né? Então somos muito gratos a Deus. Temos sido enriquecidos de uma forma especial nesses últimos dias com a palavra. Dificilmente alguém que não esteja sintonizado, não esteja acompanhando tudo que Deus está fazendo, vai entender esse hino que foi cantado por último aqui agora, né? É uma língua estranha para um povo que está distanciado, mas para quem está apercebido e está acompanhando, sabe o que significa essas coisas, né? Nós cantamos, como disse um pregador, disse: há pessoas que pregam a Bíblia como um papagaio, ou pregam a mensagem como um papagaio. Fala tudo, mas se você perguntar para ele o que significa um papagaio, o que ele falou, ele não sabe o que ele falou, mas ele fala tudo certinho. Você pergunta para ele o que você falou, ele não sabe. Nós devemos cantar daquilo que sabemos, nós devemos dar amém naquilo que nós cremos, naquilo que nós consideramos a verdade por revelação, porque nós fomos escolhidos para ver a manifestação de toda a palavra de Deus. Não teve nenhum tempo profético em toda a Bíblia que teve o privilégio que nós temos. O próprio povo que viveu nos dias de Jesus não teve o privilégio que nós estamos tendo hoje. Pois Jesus leu as Escrituras somente concernente à sua primeira vinda e prometeu que as demais Escrituras se cumpririam na sua segunda vinda. Então nós temos a primeira vinda e nós temos também a segunda vinda. Nós temos desde Gênesis até Apocalipse 22. Não que nós somos decoradores da Bíblia, nós não decoramos a Bíblia, simplesmente nós cremos nela. E aquela porção que é para nós hoje, dentro das Escrituras, nós estamos vendo que ela é para nós. Não é? Isso é o entendimento por revelação. Você pode pregar a Arca de Noé, sobre a Arca de Noé, e grandes sermões sobre a Arca de Noé. Mas a Arca de Noé, hoje, não é de madeira. A Arca de Noé, hoje, é a revelação da palavra. É você entrar em Cristo. Então, se prega a Arca de Noé como uma história. Mas o que ela é hoje para nós? Nós precisamos compreender que Deus está fazendo hoje. E se, naqueles dias, eu entrasse na arca, pelo que eu ouvi de Noé, hoje também eu daria ouvido ao que Deus está fazendo no dia presente, porque o mesmo Espírito que estaria lá em mim, deveria estar aqui agora, para dar amém à palavra e aceitar o que Deus está fazendo hoje, não é? Nos dias de Noé, a arca. Nos dias de Moisés, o Mar Vermelho. Então, um Deus manda construir uma arca, outro Deus manda abrir o Mar Vermelho, e tantas coisas mais. E hoje? Quais são as Escrituras que foram reservadas, que foram prometidas para o nosso dia? As Escrituras se cumprem, e quando elas se cumprem, quando você crê nela, essa é a evidência de que você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi prometido para nos guiar em toda a verdade. Então, se essa verdade hoje
ela está sendo revelada para um povo, e eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que me dobrar diante dessa verdade. Eu não sou crente de ontem, eu sou crente de hoje. Então, cada dia existe uma porção das Escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos, amém? E é maravilhoso saber que não é um entendimento intelectual, não é um entendimento intelectual, mas é a revelação daquilo que Deus deu para nós hoje. Agora, diz o profeta assim: você observou? A abertura desse 7º selo está também em um mistério triplo. Um mistério triplo. Falará, e tem falado, que isto é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Então, quando seria revelado os 7 trovões? Na vinda de Cristo. Não propriamente no rapto, porque o irmão Brana disse que isso está em um mistério triplo. O que é esse mistério triplo? É Deus em Cristo, é Cristo na igreja, e é a igreja no reino, é a igreja arrebatada. Então, esta vinda, com os 7 trovões, dá à igreja um entendimento do tempo em que ela está vivendo. Se nós temos essa compreensão pela revelação, nós vamos viver sobre esta unção. A unção de hoje é a unção da águia. Não é mais a unção do boi, que você é levado a um matadouro, perseguido, queimado vivo, levado para as arenas. Não, essa foi a unção da era das trevas. Não é também a unção do homem, nos dias de Lutero, ou nos primeiros dias, ou do leão, nos dias de Paulo. Nós estamos agora na unção da águia. Qual é a unção da águia? A maior virtude da águia está no poder que ela tem nos seus olhos, para enxergar a longa distância. A águia tem sobre si uma característica que nem outra ave e nem outro animal tem: enxergar precisamente a longa distância, perfeitamente, discernir a longa distância aquilo que ela está vendo. Esta é a unção que está hoje sobre a igreja. Nós não somos o maior animal. O leão é maior do que a águia, o boi é maior do que a águia, e o homem é maior do que a águia. Mas a águia tem uma característica que nenhum outro teve: enxergar mais longe e poder voar. Que esta é a promessa para Deus nesses dias, porque é a promessa de um arrebatamento. E Deus nos colocou dentro desse plano de rapto. E é por isso que nós nos sentimos muito abençoados, porque não estamos aqui para usufruir só dos benefícios da era do boi, do homem e do leão, mas nós estamos agora na era da águia, quando essa promessa está se cumprindo em cada um de nós. Ninguém destrói a águia, ela simplesmente sobreviverá. E quando ela está velha, ela diz a ciência que ela renova. Diz a ciência, não, a própria Bíblia diz que a águia renova, não é? Ela se renova, não é isso? Por que ela se renova? Porque ela é tipificada com Abraão e Sara. Eles não foram renovados também? Abraão e Sara foram renovados. A águia também será renovada. O que foi que renovou Abraão e Sara? O que renovou Abraão e Sara foi o cumprimento de uma promessa, de um Deus que ele havia ouvido, de um Deus que ele tinha crido ao longo dos seus anos, mas de um Deus que agora se materializou e veio na sua própria casa dar a ele a condição de ser transformado. Aquilo foi uma providência de Deus. Não havia nada que pudesse mudar a vida daqueles jovens ou daqueles anciãos, mas Deus tinha programado como seria. Nós também não tínhamos nenhuma condição. Nós estamos ficando velhos cada dia, mas temos a promessa de uma renovação também. Temos a promessa de que Ele vindo, se colocando aqui, Ele nos daria a condição de também sermos renovados, que é o que Deus está fazendo com a igreja hoje, passando pelo tempo da transformação. Amém? Graças a Deus, não é?
Deixe-me ver aqui também. Lembrando que amanhã nós temos a ceia em Assis, quarta-feira, 7h30, e sábado às 17 horas nós vamos começar o culto aqui. Então lembra que sábado será às 17 horas, terminando mais cedo, né? Vamos começar às 17 horas a reunião de ceia, conforme nós falamos na última reunião, que foi isso mesmo com os cooperadores, né? Então será às 17 horas. Vocês têm ouvido as transmissões, vocês têm acompanhado as pregações, vocês têm lido a Bíblia, vocês têm lido as mensagens, e por isso nós podemos falar de assuntos que não são alheios ao vosso entendimento. E como eu disse no princípio, se nós não estamos atualizados, não poderemos nem cantar o que estamos cantando. Nós temos que estar atualizados com aquilo que Deus está fazendo hoje. E sabendo que esse entendimento não é do homem, não é um estudo da Bíblia. Se fosse assim, ninguém ganharia dos católicos, dos teólogos, porque eles dedicaram grande parte de suas vidas estudando. Paulo nos dá a grande lição da teologia. Ele disse: eu sou fariseu de fariseu, desde jovem eu sirvo ao Deus de meus pais, eu tenho estudado, eu sou doutor da lei, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Mas quando ele encontrou a coluna de fogo e viu que lá estava Jesus numa coluna de fogo, ele disse que tudo aquilo que ele havia aprendido, aquilo era como um esterco. Ele tinha jogado tudo no lixo, porque ele encontrou algo muito maior do que isso, para mostrar que Deus não está preocupado em sua intelectualidade, Deus está preocupado em sua fé nele. Você crê que ele é Deus, ele pode fazer por você, independente do que você é intelectual ou não, Deus poderá fazer por você. Amém. Nós vamos ler as Escrituras para a nossa meditação nesta terça-feira aqui de Toledo, ao vivo, né, da igreja de Toledo. Está aqui o Mateus, está nos acompanhando nessa viagem, Mateus Maia, está ali, Deus abençoe o Mateus. Já está presente também a irmã Paula aqui, né, de volta aqui em Toledo, e nós vamos ter uma semana de trabalhos aqui pela região, e eu espero que vocês se lembrem nas madrugadas de orar por nós, nas sextas-feiras de jejum também, lembrando de orar por nós, pelo ministério, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, né? E aqui está Gênesis capítulo 22, versículo 15 até o 18. Parece que eu estou vendo ali também o Ariovaldo, é isso mesmo, está sempre assistindo às reuniões pela internet. Deus abençoe o senhor. Conheci ali na escola algum tempo atrás, e possivelmente seja a primeira vez que você veio aqui, né? Deus te abençoe então. Gênesis 22, versículo 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Note que esse anjo disse: por mim mesmo jurei. Paulo disse: não tendo outro maior por que jurar, jurou por si mesmo, dizendo. Quando Paulo se refere a essa escritura, quando foi feita a promessa a Abraão, Paulo disse que não tendo outro maior. Então estava falando do próprio Deus. Disse: eu por mim mesmo. Não tem outro. Se tivesse outro, ele juraria por outro maior. Mas não tendo outro maior, ele jurou por si mesmo. E diz o Senhor: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Lembre também que Deus é perfeito. E ele está dizendo aqui, teu único. E cadê Ismael? Ismael tinha quantos anos aqui?
por que que Deus se referiu que esse era o único filho de Abraão, sendo que Ismael já existia? Por quê? Por que que Caim não está na genealogia da Bíblia, mas está Abel e Sete? Por que que Caim não aparece em nenhum tempo da história? Caim aparece na linhagem. Por que que aqui Ismael não aparece também? Porque Deus teria que dizer: este é o teu segundo filho. De onde saiu Ismael? Ismael saiu dos lombos de Abraão, não é verdade? Mas ele não é contado na linhagem real, porque ele não veio da promessa. Ele veio de uma união ilícita entre Abraão e a escrava Agar, para mostrar que nem todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa, embora eles podem chamar Abraão de pai. Quando Jesus veio, eles disseram: nós temos pai como Abraão, ou nós temos Abraão como pai. Ele disse: eu sei que vocês têm Abraão como pai, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês alegrariam por me ver aqui, porque Abraão se alegrou quando ele me viu. Então, o próprio Jesus estava mostrando que dentro do homem certo, que era Abraão, saiu duas sementes. E nós temos que notar que dentro da própria mensagem de Malaquias 4 também tem duas sementes: aquele que é gerado segundo a promessa e aquele que apenas saiu dos lombos do pai, mas que não está na linhagem correta. Como que nós vamos identificar isso? Nós vamos identificar a semente real pelo tipo de fruto que a semente real produz, e nós vamos identificar a semente não real pelo fruto que ela produz, porque a semente não real, ele está sempre brigando para provar que é real. A semente que não está na linhagem, ele está sempre provando e lutando e trabalhando para mostrar que é real. Mas a semente verdadeira, a real semente, não precisa lutar, porque ela por si mesma provará que ela é a semente real. Não há necessidade de você querer mostrar que você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, a própria natureza de Deus expressará que você é um filho de Deus. Por isso a vida cristã não é nós tentar sermos cristãos, não é tentar sermos crentes, é entender que nós nascemos para sermos crentes, nós nascemos para obedecer a palavra. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor é que nós chegamos aonde nós temos chegado. Não é por uma força própria, não. Por mais que Ismael lutasse para ser a semente real, ele nunca chegaria. Embora o DNA de Ismael provava que ele era filho de Abraão. Não é verdade? Só que quando Deus fez a promessa, era para ser filho de Abraão com Sara. Esta era a promessa real. Então há aqueles que nasceram antes mesmo da semente real, vieram primeiro e provaram que eram filho de Abraão. Mas quando veio o filho da promessa, pelo contrário, eles quiseram destruir o filho da promessa, porque o falso só pode triunfar e ter algum nome se ele destruir o verdadeiro, porque enquanto o verdadeiro estiver presente, o falso não terá condições de sobrepor, porque o verdadeiro produz por si mesmo, e o falso vai adquirir isto através de aparência, através de trabalho. Então, vamos ser verdadeiros, vamos crer na nossa eleição, vamos procurar viver a vida em Cristo, não tentar forjar aquilo, ou tentar ser aquilo, mas vamos deixar que a própria natureza de Cristo em nós produza a vida que comprova que nós somos filhos e filhas de Deus. Não há nenhuma necessidade de brigar para mostrar que eu sou um pastor, que você é um diácono, que você é um membro fiel da igreja, através de palavras, através de guerra, através de discussão, através de briga, você provar que você é a melhor igreja, que você tem o melhor pastor, que você tem o melhor marido, melhor esposa, melhores filhos. O verdadeiro não precisa provar nada, ele provará por si mesmo. Na classe de vida que ele vive, ele provará isto diante de todas as pessoas.
Porque quando Jesus chegou diante de Pilatos, e até mesmo o seu maior acusador, o seu maior inimigo, disse: eu não vejo nada nesse homem para que seja condenado. O próprio inimigo não achou, em Jesus, não achou defeito. A igreja, a noiva, o Filho de Deus, o próprio diabo tem que apontar para nós, para o povo de Deus, e dizer: eu vou matá-lo. Eles não têm defeito, eu vou matar igual, eu vou perseguir igual, mas eles não têm defeito, porque nós estamos escondidos em Cristo. E quando nós estamos escondidos em Cristo, eles não podem ver outra coisa a não ser Cristo em nós. E isto é o que produz a inveja, a ira, a revolta, a perseguição. É porque o falso nunca vai dar conta de produzir a vida do verdadeiro. Ele vai imitar, mas ele não vai produzir. E por ele não poder produzir, o profeta disse: Caim matou Abel por pura inveja, porque ele não tinha a condição de produzir um relacionamento com Deus como Abel tinha. Então ele matou Abel para simplesmente para tomar o seu lugar. Ele pensou, né? Matou Abel, disse: agora meu pai tem que cuidar melhor de mim, minha mãe vai cuidar melhor de mim, eu sou o único filho. Mas Deus, na sua economia, já tinha guardado uma outra semente em lugar de Abel. Deus já tinha guardado, porque esse é o tipo de Cristo. Deus nunca perde uma batalha. Quando Ele nos fez para ganhar. Ele não fez nós para perder. Por mais que nós tenhamos qualquer tipo de prova, Ele já ganhou a vitória por nós, porque na nossa pré-eleição, Ele já nos colocou como vencedor, e não como perdedor. Embora no presente parece que estamos perdendo. A morte de Jesus parecia a derrota, mas no terceiro dia tiveram que tirar o chapéu, a morte teve que se dobrar, os inimigos tiveram que se dobrar, os soldados tiveram que inventar uma mentira para dizer que vieram e roubaram ele da sepultura, mas não adiantou. Ele continuou vivo, desceu no dia de Pentecostes, caminhou através das eras, se fez carne nos últimos dias no Filho do Homem, e o Filho do Homem foi tirado da terra, o que estava dentro dele voltou na igreja, e hoje nós estamos aqui trilhando o mesmo caminho para provar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Pai celestial e querido Deus, te damos graças nesta noite, por quanto o Senhor tem nos escolhido. O caminho estreito, o mais difícil, mas esse é o caminho, Pai, que o Senhor realmente tem escolhido para nós. Nós te damos graças pelo Senhor ter olhado para nós e ter nos vivificado através da tua palavra. E o teu Espírito Santo, Senhor, tem sido a nossa segurança, tem sido, Senhor, o nosso gozo, a nossa alegria. Nós olhamos ao redor, vemos tantos motivos para sermos abatidos, para estarmos contristados, o mundo caindo em pedaços, as enfermidades tomando conta da humanidade, as famílias sendo desfaceladas, Senhor, o anticristo sendo aclamado de cidade em cidade, a juventude sendo levada como um mar para a destruição final, o povo se dobrando diante da besta, o mundo se dobrando diante da mentira, a verdade passando desapercebida, Senhor. O mundo está imbuído em todas essas coisas, e vemos que o Senhor nos escolheu como um pequeno povo, um pequeno grupo de irmãos e irmãs, e colocou debaixo de suas asas, Pai, e tem vindo para nos dar a força necessária para caminharmos nesse último dia, Pai, e não nos envergonharmos desse evangelho que o Senhor trouxe para nós. Te damos graças por isso nesta noite, e cremos, Pai, enquanto esse sol nasce, se põe, e a noite vem e vai, haverá um povo que não se dobrará, mas um povo que permanecerá sob a promessa de Deus para esse dia. Embora estamos sendo envergonhados, Senhor, ou estamos sendo criticados pelo mundo, abandonados pelo mundo, mas o Senhor tem nos recebido em teus braços, e nós temos sentido o calor da tua presença, temos ouvido o bater do teu coração sobre o nosso coração, e temos visto a tua mão sobre nós, o teu Espírito Santo fortalecendo a nossa fé, dando-nos continuidade a esta obra que tu começaste estando aqui na terra, Pai.
E nessa noite, Jesus, eu oro por esse grupo de irmãos aqui e aqueles que me ouvem em algum lugar, que a graça, que o amor de Deus, que o Espírito Santo continue como uma chuva torrencial, caindo no coração de cada eleito, fortalecendo a fé de cada crente, Pai, pois nós cremos que o Senhor está aqui para fortalecer os teus filhos nesta caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode assentar, por favor. Vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouco desse assunto importante. O assunto primordial hoje para a igreja é a renovação dela. É a renovação da igreja, a renovação dos filhos de Deus, que aconteceu nos dias de Abraão e Sara. Como vocês sabem, quem disse, qual teólogo ou estudante da Bíblia alguma vez mencionou que Abraão e Sara foram renovados? Isso não estava escondido para ser revelado nos últimos dias, através de Apocalipse 10:7, quando todo o mistério seria revelado, não é? E aqui nós encontramos que depois que os selos foram abertos e o mistério foi revelado, mostrado, mudou totalmente o panorama daquela igreja que tinha vindo através dos últimos dias, pelo ministério de Malaquias 4, começando pelas campanhas de oração, de cura divina, através de todo o mundo, como vocês têm lido livros e têm acompanhado o ministério. Mas depois que os selos foram abertos, a história agora tomou um gosto muito maior e algo muito mais especial, porque agora nós começamos a compreender dentro de toda a Escritura onde nós estamos. Porque todos os personagens que estavam na Bíblia, ou estão na Bíblia, estão aqui hoje. Todos. Porque toda a Bíblia foi escrita para nós. Todos falaram do tempo que nós estamos vivendo. Raabe fala de nós. Ruth fala de nós. Boaz fala de nós. Tudo fala desses últimos dias. Hoje nós temos Balaão, hoje nós temos Moisés, hoje nós temos Josué, hoje nós temos Miriam, hoje nós temos todos os personagens e nós vamos nos encaixar em algum deles, nós vamos nos identificar quem somos nós. Porque nós somos os reais personagens que a Bíblia escreveu ao longo desses 4.000 anos, desde Gênesis até os dias de Jesus. Nós entendemos que nós estamos ali e nós vamos nos identificando à medida que nós vamos lendo e aprendendo das Escrituras. Agora, o profeta de Malaquias 4 disse: nossa cena começa num dos momentos mais maravilhosos na vida de Abraão. Você sabe que Abraão é o pai da fé, e a ele foi dado a promessa, uma grande promessa. Somente sendo herdeiros com ele, por meio de Cristo, podemos receber a promessa. Só a única maneira de que nós seremos levados é nós estarmos no corpo de Cristo. Nós temos parte do seu corpo. Quem ressuscitou no terceiro dia foi o corpo de Jesus Cristo. Levantou-se no terceiro dia. E nós tínhamos que estar ali, representado naquele corpo, para podermos também levantar. Senão nós não levantaríamos, porque ali estava a real semente de Abraão. Porque a real semente natural de Abraão era Isaque, que foi um tipo de Cristo. Mas a real semente de Abraão não foi Isaque. A real semente de Abraão
é a semente real pela fé. E essa real semente de Abraão pela fé é Cristo. Amém? É Cristo. Porque estando em Cristo é que nós tornamos nova criatura. Porque aí vem a promessa real de Abraão que estava em Cristo, e nós tornamos um cristão. Quando nós recebemos a Cristo, então nós tornamos filhos de Abraão. Amém? Filho de Abraão. Agora, veja também a vida de Abraão e as provas de Abraão, e veja o quanto ele nos deu exemplo de vitória quando ele permaneceu na fé, na confiança, embora todas as coisas eram contrárias, embora tudo era difícil para ele, mas Deus tinha lhe revelado. A questão de Abraão não ter enfraquecido na fé é porque Deus tinha revelado que ele seria pai de muitas nações. Deus não explicou como seria isso. Deus não tem explicado como será a nossa transformação. Deus não está preocupado em mostrar como que isso vai ser. Ele está preocupado em que você creia, que você receba, que há uma promessa, que haverá um arrebatamento, haverá um rapto aqui da terra, haverá uma subida aqui da terra. É isso que nós precisamos entender. Não é estarmos com sermões e preocupações, como será o teu cabelo, como que essa carne, o que vai acontecer com ela. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com essa carne. Eu já sei que o trabalho que ela já me deu até agora, a minha preocupação é se ver livre dela o quanto antes possível. Não estamos preocupados com o que vai acontecer com ela. Coisa boa não vai ser. Coisa boa não vai ser, porque eu sei que quando Deus tira algo de nós, é para dar algo maior e melhor para nós. E Ele prometeu um novo corpo para a igreja, e esse novo corpo está sendo formado agora. Esse povo que tem crido nesta promessa e tem permanecido pela promessa, eles estão passando por essa renovação. Amém? Então, Abraão foi um homem normal. Que nós olhamos Abraão, nós olhamos Moisés, nós olhamos os personagens da Bíblia como grandes homens que eram como anjos, mas eles eram homens normais, como eu e você. Por isso é que Deus se esconde em simplicidade. É muito fácil nós falarmos que Abraão encontrou Elohim. É muito fácil nós dizermos que Moisés encontrou Deus na sarça. É muito fácil dizermos que Moisés desceu do monte com o seu rosto brilhante. Mas o que aquele povo viram naqueles dias? Hoje é história, e nós podemos crer nessa história e ver que realmente foi maravilhoso. Mas quando aquilo estava acontecendo, quando aquilo estava em evidência, quantas pessoas viram Elohim na casa de Abraão? A mesma coisa hoje. Eles não podem ver Cristo em vós, que esta é a esperança de glória. Ele olha para nós como filho de Raimundo e ela Maria, como filho de José e ela Maria. Eles olham para nós como qualquer homem, como qualquer pecador, como qualquer homem que passa pela rua, mas atrás desta pele, que é um homem qualquer, Deus tem procurado se esconder dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas está revelando aos pequeninos, porque aonde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão águias. O irmão Branham disse que a águia não come a carne de ontem, ela come a carne do dia. E eu estava vendo sobre a águia. Essa águia do pescoço branco, essa não é a verdadeira águia, não. Essa é uma imitação. A águia verdadeira chama-se águia dourada. Essa águia que eles estão usando por todo lado, que nós temos usado nos quadros aí, essa é a imitação da águia verdadeira. A águia verdadeira, ela não come nada que seja apodrecido, e essa águia come. Mas a águia dourada, esse é o tipo que nós estamos representando hoje. Porque nós estamos comendo a comida que Deus abriu, tirou da panela dourada hoje para nós, não ontem. Porque na verdade, quando William Branham estava aqui, ele estava pregando a mensagem do dia para aquele povo.
Mas essa mensagem foi guardada na panela dourada, através desses 50 anos de jubileu agora, completando 50 anos, essa comida foi guardada. E só pode comer da panela dourada aqueles que podem entrar além do véu. E só pode entrar além do véu aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Do contrário, pode até saber que a comida está ali, mas eles não podem chegar lá. Você sabia que aqueles que entrassem além do véu, mesmo que soubessem que a comida estava ali, e não estivesse como Arão, ele não podia comer daquela comida. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez hoje reis e sacerdotes. É por isso que hoje nós podemos entrar e comer da comida da panela dourada, porque Deus fez de cada um de nós reis e sacerdotes, onde nós podemos entrar e alimentar a nossa alma com dessa comida. Glória a Deus. 50 anos, nenhuma mensagem durou tanto tempo, nenhuma mensagem de Lutero, de Wesley durou tanto tempo, nenhuma delas. Mas 50 anos, o povo mudou, como a Assembleia mudou, como os metodistas, os luteranos mudaram, eles mudaram, mas a palavra continua. E aonde estiver uma semente real, não a semente de Abraão, mas a semente de Abraão, aonde tiver uma semente de Abraão, ela vai ouvir esta voz, ela vai entender esta voz, e ela vai se manifestar como a semente eleita. Aí onde está a questão? É quem pode comer dessa comida da panela dourada, é quem pode entrar além do véu. E sabe o que é o véu? O véu que Deus usou nesses dias para manifestar o Filho do Homem foi um homem chamado William Branham. Mas vocês não estão aqui para comer de um homem chamado William Branham. Vocês estão aqui para comer o que está atrás do véu. O que está atrás do véu é o pão, é a comida, é o alimento especial que está além do véu. O véu foi tirado, o véu foi colocado ali, mas deu lugar. O véu foi rasgado de alto a baixo. Naqueles dias, somente o William Branham, ele foi o primeiro mólio que foi movido. Só ele podia ter acesso, só ele tinha vitória, só ele vivia naquela atmosfera celestial. Mas quando esse véu foi tirado e o William Branham foi colocado na sepultura, ficou exposto o que estava dentro dele, que é o Filho do Homem sendo revelado hoje, para que a igreja possa se alimentar desse pão. Por isso Jesus diz: quem não comer da minha carne. O que é a carne? A palavra que estava velada, mas o véu foi tirado e agora nós podemos ter acesso a ela. Não é mais somente um molho sendo movido, mas agora é os molhos de Deus. É o molho em Toledo, é o molho em Assis, é o molho em Cascavel, é o molho em Foz, é o molho em Curitiba, é o molho em Beltrão, é o molho no Brasil afora, é o molho de Deus sendo movido. Ninguém vai impedir isso, irmão. Ninguém vai impedir isso. Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste, aqueles sinédrios todos trabalharam para impedir que eles continuassem pregando. Cercava de um lado, cercava do outro, eram homens ignorantes, sem letras. O que esses homens iam fazer? Não eram teólogos, mas aonde eles iam, eles colocavam fogo. Filipe foi para Samaria, colocou fogo em Samaria. Outro foi para a Etiópia, outro foi para tal lugar, e aonde ia, o fogo pegava. E é isso que você tem que ser nesta noite. Aonde você for, você é a tocha de Deus, é o fogo de Deus, é a labareda de Deus, e você põe fogo onde você vai. E quem que resiste o fogo? Quem que resiste? O mundo vai ser acabado com fogo? Cadê a água para apagar o fogo que o mundo vai se acabar com fogo? Cadê a água do mar para apagar? Não, o fogo é maior. O fogo é maior. Então nós estamos vivendo no tempo maravilhoso da nossa transformação. Porque quando Elohim desceu na casa de Abraão, quando ele desceu, encontrou uma igreja velha.
É, uma igreja velha. Desde 1930, desde 1906, quando começou a era. Em 1963, são 57 anos. Aquela igreja estava velha. Tentou de tudo fazer com que a igreja pudesse ser transformada e nada. Mas quando o anjo forte desceu na casa de Abraão, não havia dificuldade para mudar aquela igreja, para mudar aquele pregador. Porque a tarefa maior estava comissionada quando Elohim descesse. Por isso Deus não estava preocupado. A igreja, os movimentos, as uniões de igreja e todo esse tipo de coisa que o mundo tem trabalhado, como o Papa está fazendo pelo mundo afora, o diálogo entre as denominações, unindo as denominações, eles têm que unir mesmo. Porque sozinho ninguém tem nem coragem de enfrentar. Sozinho não. Eles têm que unir mesmo. Concílio Mundial de Igreja. Mas quando o fogo cai no coração da igreja, pode unir. Porque o desafio do monte virá nos dias de Elias. Clama o seu Deus. Clame o seu Deus. Faça o que vocês quiserem fazer. Deixa o Deus que seja Deus responda com fogo. Trabalhe e busque. Põe programa de rádio, põe programa na televisão, façam campanhas, façam movimentos, trabalhem para isso. Há um povinho que diz: vai, clame a Ele. Talvez ele esteja dormindo. Mas Elias sabia aonde ele estava parado. A igreja sabe onde ela está parada hoje. Não se preocupe, a semente eleita ela fica só olhando. Irmã, a verdadeira esposa, ela não perde a herança. Deixa as amantes contar papo aí. Não, a verdadeira esposa, ela sabe que ela é herdeira. Ela não se preocupa, vai vir para a mão dela. Foi dado a ela, através do casamento, é dela. A igreja, ela não está perturbada. Ela não está uma igreja correndo de um lugar para o outro, eufórica, sem saber o que está acontecendo. Não, ela está consciente. Ela está estruturada. Ela está assegurada que aquilo que ela tem ouvido, mas é falso, isto é aquilo outro. Ela disse: não, eu sei aonde eu estou parado. Maria, essa criança que você está no teu ventre aí, ninguém sabe nem quem é o pai. Vocês não sabem, mas eu sei. Vocês não sabem, mas eu sei, porque eu sei quem eu encontrei. O mundo não sabe, mas nós sabemos. Mas o que? Ninguém sabe quem é o pai da criança. Não, eu sei quem é o pai da criança, porque quando o pai veio a mim, ele trouxe até o nome da criança. Nunca foi mencionado esse nome em todo o Velho Testamento. Foi guardado, trazido por um anjo. E nós também, que recebemos a visita de um anjo, nós somos zombados. Você não disse que é a noiva? Você não disse que é a esposa? Você não disse que é isso? O que aconteceu com Maria? Acontece com a igreja agora. Mas nós sabemos que nós encontramos o anjo, sim. Amém. Glória a Deus. Agora Abraão, quando Deus lhe falou, Abraão não duvidou dessa voz, nem somente uma vez. Não importou qual fosse a dificuldade, ele permaneceu fiel. A igreja verdadeira, ela não corre de um canto para outro, ela vai permanecer fiel. Eles jogam sombra, eles trabalham, rodeia de um lado, rodeia de outro, joga tudo que eles querem jogar. Mas você sabe aquilo que você está carregando em você. Você não tem dúvida de que Deus lhe revelou a palavra. E essa palavra te dá segurança. Elias não tinha dúvida. Então Elias podia dizer para aqueles sacerdotes e aqueles profetas: clama mais um pouco. Não tem pressa, eu vou esperar vocês clamar mais um pouco.
Nada aconteceu. Ele disse, então agora vamos fazer o seguinte, jogue água aí, para você não dizer que isso aqui é telepatia mental, para você não dizer que isso aqui é invenção do homem, que isso aqui é uma... Não, jogue água no holocausto. E eles foram lá e queriam mesmo fazer, porque eles não querem ver a promessa se cumprir. Eles não querem. Mas a promessa, quando ela foi dada a Abraão, Deus não estava preocupado se eles iam ficar velhos ou não. Quem fez Adão? Qual foi as mãos que fez Adão? De onde Adão foi formado? O que é a velhice para Deus? Deus poderia desmanchar Abraão e desmanchar Sara e pegar um punhado de pó e fazê-la de novo. Porque ele pegou um pó e fez um corpo e entrou dentro dele e veio falar com Abraão? Qual é a dificuldade que Deus tem? Mas esses contraditórios ao cumprimento da promessa, eles têm o prazer de jogar água para o fogo não pegar. Aí Eli disse, jogue a água. Eles foram lá e jogaram água uma vez. Elias deu uma volta e disse, não, isso é pouco. Cava uma vala aqui em volta. Vamos cavar uma vala aqui. Eu quero que vocês encham de água. Vocês podem lutar para não cumprir a promessa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Jogue água nesse fogo. Jogue água no holocausto. Jogue água para não se cumprir. E ali estava seguro. Era o prazer que eles queriam. Meter a ripa. Olha, jogaram água, tentaram impedir. Aí ele disse, não, clama mais um pouco, vamos ver o que acontece. Nada acontecia. Ele disse, então agora eu vou falar com meu Deus. Eu não vou me ferir, eu não vou me arrebentar em jejum e oração não, disse Elias. Eu vou apenas falar com meu Deus. E sabe qual foi a oração de Elias? Senhor, conforme tu tem me mostrado, prova que tu és Deus, que consuma o holocausto. O profeta diz, antes de Elias terminar de orar, não tinha uma gota d'água em volta do holocausto. Fechou a boca de todos, e esse cumprimento levou à morte aqueles falsos profetas. Porque a Bíblia se cumprindo é vida para uns e é morte para outros. Eles não querem ver a promessa se cumprir, eles não querem ver Deus entrar em cena. Eles partem então para a zombaria, mas a igreja deveria estar consciente. Você sabe, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a sétima dimensão dentro de nós. O que é a sétima dimensão? Quando o profeta foi na sexta, Jesus não estava lá. Onde é que ele estava? Ele estava na sétima dimensão. E quando nós cantamos que a sétima dimensão está aqui, nós estamos mostrando que Ele, Jesus, está aqui dentro de nós. Que a igreja deveria viver hoje? A igreja deveria viver além do amor fraternal. A igreja terá que viver do amor divino. A igreja não usa de vingança. A igreja não usa de perseguição. A igreja não vive de calúnia. A igreja não vive de mentira. A igreja vive do amor genuíno. Porque os tipos estão na Bíblia. Quem somos nós? Nós somos da semente eleita ou não somos? Ou nós somos soldados romanos que levantam mentira para dizer que ele não se levantou? Inventa mentira, os soldados foram pagos para mentir que ele não tinha levantado da sepultura. Esses soldados estão mentindo que a Bíblia não foi aberta, que os selos não foi aberto. É mentira desse soldado, porque nós estamos vendo ele caminhar aqui, ali, acolá, fazendo obras. Ele continua vivo entre nós. Foram pagos para dizer não, que ele não levantou. Estão sendo pagos. Sabe por quê? Homens que vivem de salário de igreja, homens que vivem de salário para pregar, homens que dependem de igreja para sobreviver. Como disse, prega apenas por emprego, faz da igreja um bico, tem que trabalhar particular, ganhar dinheiro, a igreja é apenas um bico.
Nós não vivemos disso, nós vivemos da promessa. Deus sustenta um homem. Deus, se ele é fiel à palavra, Deus vai sustentar esse homem. Aí o que acontece? Aí ganha a igreja de fulano, ele é obrigado a estar nas reuniões, participar, bater continência, senão ele perde a igreja. Não é o que muitos tiveram medo? Sair de Goiânia? Porque sair de Goiânia é perder a igreja, e muitos estão lá até hoje, porque eles não têm coragem, não são capazes de tomar posição contra o adultério, contra a prostituição, contra a mentira, com esses homens corruptos. Eles não querem pagar o preço. Ora, quando o Adão tinha todo o poder, Adão tinha domínio sobre o Éden, sobre os animais, ele dominava, ele era um Deus menor. Mas quando a mulher dele caiu, ele perdeu tudo que ele tinha. E hoje tem homens que perdem a mulher, mas quer continuar no poder, a mesma coisa. Quer continuar governando a mesma coisa. Mas lá no princípio Deus disse, não, agora você vai trabalhar e com o suor do rosto você vai ganhar o pão. Mas como foram ganhados, e eles são obrigados a administrar para sobreviver, eles não podem dizer a verdade. Mas a semente real de Abraão, eles não estão preocupados com o prato de lentilha. A semente real de Abraão, eles estão preocupados com a panela dourada. É isso que preocupa a semente real de Abraão, a panela dourada. É onde nós comemos para viver eternamente. Aí o que acontece? É a semente de Ismael, a linhagem de Ismael, é o que nós estamos vendo aí hoje. O que a semente de Ismael está fazendo na Palestina? Estão lá na garganta de Isaac, tentando tomar a Palestina, tentando tomar o povo de Israel, tentando brigar. E faz um foguetinho aqui e joga lá. Faz outro e joga lá. E Israel, simplesmente, a semente eleita, disse, nem. Se nós quiséssemos destruir eles aqui, nós destruíamos em 10 minutos, não ficava um palestino. Eles estão seguros. Eles estão certos. Eles não estão preocupados da destruição deles. Mas se vocês fizerem isso, a Rússia vem, ou o Irã vai se levantar contra você. Você acha que Israel tem medo do Irã? Você acha que Israel tem medo dos palestinos? Eles sabem de onde eles vieram. Eles sabem qual é a sua herança. E há nações muito maior do que eles. Mas a maior é quem tem a herança. É quem tem a semente real. Esse aqui é o maior. Estão preocupados? Com o quê? Com as coisas materiais. E nós estamos preocupados aonde está o corpo morto. Aí nós vamos nos ajuntar ali. Amém? Aí nós vamos ajuntar ali. Sim, ele não importou, Abraão, qual fosse a dificuldade, ele permaneceu fiel. Não é aquela igreja que passa a mão na cabeça e leva embora. Alguém disse para mim assim, mas o pastor vem de lá e tenta dividir a igreja. Eu falei, engraçado, né? Que igreja é essa que qualquer homem divide? A Bíblia diz que o casamento que Deus fez, ninguém desmancha. Agora o que o homem fez, desmancha sim. Mas o que Deus fez, não. Ele permanece para sempre. Não se preocupa. A semente real, ela sabe aonde está posicionada. Amém. Logo, lhe foi prometido um filho e esperou 25 anos para recebê-lo. Quando ele teve a promessa que ele receberia um filho, Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos. Se fosse hoje, não pagava passagem mais, andava de graça para tudo quanto é lugar, né? Né, irmã Nair?
Viaja, né, irmã? Aí, uma Ana também já pode viajar para qualquer lugar, né, irmã? Uma Clara. Sara estava assim, 65 anos, quando recebeu a promessa do filho. Você já pensou? Quem tem 65 anos aqui? Levante a mão, das irmãs. Quem tem 60? A Ana lá, a irmã Nair, 65 por aí. Já pensou, irmã? O anjo chegar para a senhora e dizer que a senhora vai ser mãe. Aí a senhora chega na porta da igreja de Toledo, encontra todas as irmãs, irmã Clara, e diz: oh, glória a Deus, né? Vou ser mãe, Deus prometeu. Disse o irmão Otávio: leva a sua mulher lá e faz um exame de cabeça dela, porque naturalmente ela deve ter tido um pesadelo à noite, e ela está passando alguma dificuldade. Vamos colocar isso hoje. É verdade. Sara tinha 65 anos. Abraão tinha 75 anos. Isso não é brincadeira. Você crê numa promessa dessa, irmã? Dizer que o anjo veio e disse que a senhora vai ser mãe, e a senhora não ter dúvida e sair contando para todo mundo. Falou: olha, o anjo veio. E aí o pior ainda é que o outro ano ela estava com 66, o outro ano com 67, o outro ano com 68, o outro ano com 70, e nada acontecia. Irmão, você acha que as irmãs iam crer na senhora? Só a senhora mesmo. Por isso que Deus já separou Abraão e Sara sozinho e falou: olha, não se envolva com parente, não se envolva com familiares, porque você vai ficar louco. Sai, porque eu quero falar com um homem que esteja totalmente separado. 70 anos, 75 anos, e o profeta disse, e Abraão continuava sustentando aquela promessa. Agora, alguns estão desviando da mensagem, porque Jesus está tardando, o rapto está tardando, né? Eu estou quase completando 40 anos nessa mensagem, eu continuo pregando e crendo e sabendo que é verdade desde o dia que eu fui batizado. Creio que é verdade. Já vi muitos tombos, já tive muitas decepções, mas eu continuo olhando para frente ainda. Há uma promessa, há algo que Deus prometeu para nós. Mas olha, desde que eu te conheço, você prega essa mensagem, que ela é verdade, que há um rapto, e as pessoas continuam morrendo, e tantas coisas mais, mas nós continuamos como semente real de Abraão. Quanto mais velho na fé, mais crente nós somos na promessa de Deus. Quanto mais velho, mais crente. Porque a semente que não é real, quanto mais velho, mais safado, mais parecido com crente é. Mas a semente real não, é o contrário. Quanto mais velho, mais crente. É? Porque a semente real permaneceu firme. Se fosse outra, Abraão disse: Sara, eu vou trocar você, porque não, uma velha dessa, não, como é que eu vou gerar um filho? Mas a semente real disse: não, Deus disse que vai fazer e eu creio nele. Vamos esperar a promessa de Deus. E a Bíblia disse: 25 anos eles esperaram. É pouca coisa, irmão? 25 anos. E outra coisa, se estivesse ficando dando condições de gerar um filho, até que não, estava piorando cada dia. E ele com 100 anos e ela com quase 90 anos, né? Você pensa que é fácil ser crente, sustentar a mensagem. Agora, estão criticando que nós estamos pregando isso e aquilo. Pior, irmão, é o que Mombrana pregou, a semente da serpente. Você já pensou? Um homem sozinho se levantar e pregar que a serpente deitou com a Eva e gerou um Caim. Não havia ninguém pregando aquilo. Se eu sustento isso. E quando ele começou a pregar, ele era um batista, e ele chegou no seu pastor e disse: olha, tem uma coisa, eu quero começar na fé, mas eu quero começar certo, eu não quero ser batizado em nome da Trindade, não. Um pastor batista disse: mas como, William? Não,
Eu li na Bíblia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu só batizo se você batizar eu em nome de Jesus Cristo. Essa é a semente real. Ele não está com medo de provar o que ele crê. Ele não está com medo de ser expulso da igreja. Ele não está com medo de anunciar que escuta a internet, que o pastor vai jogar ele fora da igreja. O William Branham chegou e disse: eu li na Bíblia, Atos 2,38, é em nome do Senhor Jesus, e eu quero ser batizado em nome de Jesus. Nós estamos identificando a semente real de Abraão, não a aparente. Tá bom, Billy, já que você quer, vamos te batizar. Batizou. Aí daí um dia vai pregando daqui, pregando dali. Um dia o pastor David chegou e disse: Billy, você agora é evangelista, nós vamos ordenar uma mulher pregadora. Ele falou: eu? Não. Eu não vou fazer isso. Não, como não vai? Você pertence à igreja, você é evangelista, como alguns evangelistas têm que comer na mão dos seus pastores, daqueles homens que levantaram. Mas o William Branham não foi esse não. Quando o seu pastor disse: você vai ordenar essa mulher pregadora, ele disse: não, pode pegar minha carteirinha de pregador, rasgar. Se for para me passar por cima da Bíblia, eu vou continuar trabalhando de guarda-bosque, eu vou trabalhar, ganhar o pão, mas eu não vou passar por cima da palavra. Eu não vou passar por cima da palavra. Aí está a semente real de Abraão. Agora chega um moço ali, casado 2 vezes, separado, filhos no mundo. Aí o pastor vai lá e diz: você tem que ordenar ele ministro. Não, eu não vou passar por cima das escrituras, porque na Bíblia está escrito que tem que ser marido de uma mulher. Mas essa é a semente real de Abraão. Essa é a semente real de Abraão. Mas ismaelitas prega também que é a semente de Abraão. Ismaelita também prega a Bíblia. E também tem igreja ismaelita. Como eu estava dizendo para um advogado essa semana, ele disse: olha, nós estamos pregando, estou vendo algum assunto da igreja, nós estamos pregando a Bíblia. Nós não temos doutrina nossa, nós temos a doutrina da Bíblia. Se a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, não sou eu, não é a nossa igreja, a Bíblia está dizendo, essa é a nossa doutrina. Nós vamos pregar o que está escrito. Se a Bíblia nos condena casar homossexuais aí, homem com homem, mulher com mulher, falei, nunca vamos fazer isso. Até porque nem precisa. Já tem as igrejas que fazem isso. É só você falar: olha, vai em tal lugar lá que eles estão fazendo isso. Para que vai brigar por isso? Só que chega a hora de você provar de que semente você é. Que a hora do aperto vem, a hora da perturbação vem. Aí você vai provar de que lado você está. Então você não vai ordenar a mulher pregadora? Não. Isso então você está despedido da igreja. Obrigado. Deus disse: agora eu posso trabalhar com você. Aí ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E ai de nós, se ele, o William Branham, o mensageiro, prometido em Malaquias 4, ai de nós, se ele não tivesse permanecido fiel a esta palavra, aonde eu estaria hoje? Mas ele veio, provou para nós que a Bíblia é real. Ele viveu pela palavra, ele deu vida a esta palavra, ele viveu este evangelho, para que hoje nós pudéssemos crer no que ele ensinou para nós, porque ele nos levou de volta às escrituras. Agora você está disposto a sair dizendo assim: não, eu vou pagar o preço, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar aquilo. Você então vai ser expulso da igreja. Melhor que você seja logo. Não seja um covarde, seja um crente. Seja um crente. Eles não tinham, Mombrana disse, eles não tinham vergonha de testificar que Deus tinha vindo na casa deles e dado uma promessa para eles, falado para eles, o que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha prometido. Ele foi o exemplo do que nós
deveríamos ser. E nós, sendo mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. É que muitas pessoas querem ser vivos em Cristo, e a Bíblia diz que nós temos que estar mortos em Cristo. Aí Deus tira a nossa própria mente e coloca a sua mente em nós. Amém? Por isso que o velho Pedro, um homem douto, um homem sem muita conhecimento intelectual, quando ele recebe o Espírito Santo, isso quer dizer, quando Deus tira a mente do pescador de bagre, o pescador natural, e Deus coloca lá dentro a mente do verdadeiro pescador de homem, foi o que Jesus prometeu para ele, não foi? Ele disse: Pedro, vem e segue-me, e eu te farei pescadores de homens. Foi ou não foi? E quando então, no dia de Pentecoste, Deus tira a mente do pescador natural e coloca a mente do pescador de homens, ele levanta, porque o que estava na mente de Pedro é o que estava na mente de Joel, era Cristo, é o que estava na mente do próprio Jesus, Cristo. E quando ele se levanta no dia de Pentecoste, ele não precisava ser intelectual. Veja o sermão de Pedro: e isso foi o que Joel disse, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo. Quem que levou aquilo? Não precisava, porque aquilo que estava em Joel, estava em Cristo, agora estava em Pedro, agora está em mim, está em você, para fazer essa Bíblia viver o que ela é. Agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não é nós mais, agora é Ele vivendo em nós. Agora, o que é essa vida escondida então? Quem é Paulo? Paulo é um odiador de mulher. Paulo é um pregador aí que olha, não ordena mulher pregadora, é contra falar em língua, coloca a igreja em ordem, entrega jovens para Satanás. A igreja de Paulo é uma igreja de radicais, é seita, porque é radical. Não, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Por quê? Porque Cristo estava escondido dentro de Paulo. Por lado de fora ele era apenas um homem perseguido, mas do lado de dentro era Cristo. Glória a Deus. Por lado de fora nós somos perseguidos, nós somos mal compreendidos. Por isso o Mombrana pregou a mensagem: Deus sendo mal entendido. Por lado de fora nós não somos entendidos, mas eu posso ver Cristo em você, irmã, Cristo em você, irmão, em suas fraquezas, em suas debilidades. Por isso, quando William Branham estava morrendo nas ferragens daquele carro, despedaçado ali naquele acidente, o filho dele chegou para ele e disse assim: pai, fale a palavra. O seu pai estava estendido em cima do volante, todo arrebentado, uma cena horrível para um pregador, ou para um apóstolo, ou para um profeta, uma coisa horrível, como foi horrível serrar Isaías pelo meio, foi horrível ser jogado na cova dos leões, horrível, tudo foram horríveis, e ali estava ele, naquela condição, quebrado, arrebentado. O filho chegou diante dele e disse: pai, fale a palavra, e essa ferragem, ela vai sair, o senhor vai voltar ao normal. Era uma cena externa, que ninguém diria que ali dentro estava o poderoso Deus. O externo não declarava o que estava dentro, o externo era derrota, o externo não tinha aparência, o externo aparecia derrotado. Mas quando o Billy disse para ele: pai, a mãe está aí morta, olha, está sem vida, ele ainda pôde falar: onde ela está? Ele disse: está aí do teu lado. Ele disse: então põe a minha mão. Ele não tinha força nem mais para mover a sua mão. Lá de fora, uma derrota. Para os críticos se levantarem e dizerem que o anjo que acompanhou ele estava de férias. Lá de fora era derrota, era um homem nu pregado na cruz. Ninguém dizia que ele era o rei dos reis.
Porque eles queriam que o Rei dos Reis colocasse cada romano no fundo do poço e queimasse. Não, isso não é poder. Poder é fazer a vontade de Deus. Poder é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas aqui na terra. Quando ele disse, está aí do teu lado, disse, coloque minha mão sobre ela. E o Billy Paul pegou a mão, veja, a mão do próprio pai, que não tinha força nem para mover a mão. Não tinha força nem para mover a sua própria mão a seu benefício. Mas quando o Billy Paul pegou a mão do seu pai e colocou na irmã Meda, ele apenas disse, pai, permita que mamãe viva. No mesmo instante ela suspirou. No mesmo instante ela suspirou. É isso que a igreja tem que viver hoje. Não é viver para si mesmo. Nós temos que aparecer derrotados, sozinhos, discriminados, zombados, criticados, caluniados. A aparência parece que nós estamos derrotados. Não creia em derrota. Creia que nós estamos cumprindo o nosso papel. Estamos cumprindo a nossa função. Viemos aqui para cumprir esse papel. Eles acham que é assim, porque o lado externo aparentemente está nessa condição. Mas nós viemos para cumprir esse papel. A visita do anjo veio para mudar o quadro. 25 anos esperou, depois de ouvir a voz, depois de ter sonhos, depois de ser orientado por Elohim, mas depois de 25 anos, lá vem ele. Amém. Lá vem ele. Antes, Abraão cantava, um dia Cristo voltará, um dia Cristo voltará, porque ao céu ele ascendeu, um dia Cristo voltará, mas chegou um dia que ele não queria cantar mais, um dia Cristo voltará, um dia Elohim voltará. Agora ele podia cantar, agora ele veio, Elohim veio. Por isso nós podemos caminhar diante de Elohim. 1 Tessalonicenses 4, não é outro. Não é outro Deus, não é outro Cristo, não é outro Jeová. Aquilo é o próprio Deus que desceu entre nós. Para quê? Para reformar, para mudar, para transformar a vida da igreja que estava morta. Em pecados e em delitos, vivendo em deleites, a igreja estaria morta. Mas quando ele desceu, então ele veio para trazer vida. Ele não veio mais com aparência exterior. Depois disso, ele não foi mais para a África fazer campanhas. Ele não foi mais para a Índia fazer campanhas. Ele não foi mais ao redor do mundo fazendo campanhas. Não. Agora a comissão era outra. Agora era trazer a semente eleita. Para que nós pudéssemos encontrar o nosso Isaac cara a cara. Para que nós pudéssemos tomar a Isaac, o filho da promessa, o tipo de Cristo. O que nós estamos vendo hoje é esse quadro maravilhoso, como diz o profeta, da vida de Abraão e da vida de Sara. Que quadro maravilhoso. Aparentemente, só escárnio. Aparentemente, só crítica. Cada um que se levanta para criticar. Você já pensou aonde não foi, irmão, os boatos de que Abraão tinha encontrado um anjo, e esse anjo disse para ele que ia ser pai, e ele agora com quase 100 anos de idade, aonde não foi esse boato? Me diga. Em todas aquelas terras, ele tinha 300 servos, ou 318, aonde não foi aquele boato? Mas isso não mudou nada para Abraão. Se você creia ou não creia, você aceita ou não aceita, eu sei que eu encontrei ele, e eu ouvi a voz dele, eu sei que ele falou para mim que eu vou ser pai. Se você crê ou não crê, eu creio, porque ele falou para mim que eu vou ser pai. Ele falou para você que te deu um rapto. Creia ou não creia, aceita ou não aceita, isto é a palavra. O mesmo Senhor descerá do céu. Só que agora nós já lemos diferente, como Abraão. Um dia ele pensava que Elohim viria, mas um dia ele veio.
E hoje nós não cremos mais que o mesmo Senhor descerá do céu. Nós cremos que Ele já desceu do céu para cumprir a sua promessa. Ou nós vamos viver só do passado, olhando só para trás. Hoje, a nossa mensagem hoje é Ele, mais uma vez, aqui entre nós. Porque Ele prometeu que Ele desceria e Ele tem descido. Como Ele está escondido, em simplicidade, é claro, você vai ser, irmão, o objeto dos maiores escárnios. Se você aguentar, você vai triunfar. Estamos terminando. Abraão teve duas sementes, uma natural e outra espiritual. Uma foi pela carne, o outro foi semente de sua fé. O profeta também gerou duas sementes, uma espiritual e outra que são carnais. Estão esperando o irmão Brana voltar. Carne, esperando a carne de William Brana voltar. A fé, para que também nós pudéssemos ser semente de Abraão pela palavra prometida. Depois de haver esperado 25 anos, em vez de debilitar-se, fortaleceu. Se não sucedeu no primeiro ano ou no seguinte, o milagre seria maior ainda, porque já tinha 2 anos. Assim passaram os anos e se envelhecia, seu corpo se acabava, o ventre de Sara não era fértil, suas forças se haviam acabado, portanto, era totalmente impossível. Era totalmente impossível. Tem meditado alguma vez no que Deus fez ali? Ele não somente fez fértil, Ele não somente a fez fértil. Recordem, naquele tempo não tinha sistema de saúde e como essas mamadeiras para alimentar os bebês. Suas veias de leite se haviam secado. Ali teve que suceder algo para que ela mesma pudesse amamentar o seu filho. Não havia possibilidade. Agora você imagine uma mulher de 100 anos dando à luz, seu coração não haveria suportado. Hoje é difícil uma mulher de 40 anos, seu coração não pode suportá-lo isso. Então, e uma de 100? Como é que seria? Eu sei que muitos poderiam estar em desacordo. Seria correto que eu dissesse, seria a minha própria maneira de pensar. Notem, a Bíblia é um livro sobrenatural, escrito para esconder-se dos teólogos e eruditos. Quantos sabem disso? Jesus disse: graças te dou, te louvo, ó Pai, que escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e os tem revelado aos pequeninos. Lucas 10, 21. Esse é um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração e alguém se enamora de Deus, então ele revela o significado da Bíblia. A interpretação da Bíblia é Deus mesmo interpretando suas promessas. A Bíblia está escrita entre linhas. Então, se você não conseguir olhar o que está entre linhas, você não vai entender o que a Bíblia diz. Amém. Note uma coisa aqui. Abraão e Sara eram velhos. A Bíblia diz, de idade avançada. Isso não era porque as pessoas viviam muito ali. A Bíblia diz, eram de idade avançada. Imediatamente, depois que o anjo lhe apareceu, o qual era Elohim, Deus, lhe disse: eu voltarei a ti segundo o tempo da vida. Vigie isso, porque eles foram tipo da igreja.
Então note que isto teria que acontecer com a igreja. Aqui está o que sucedeu. Ele não remendou a Sara e nem Abraão, mas ele rejuvenesceu. Amém? Em outras palavras, ele pegou o velho lá da frente e começou a rodar ele para trás. Começou a pegar igual um filme, que você pega no final e vai bobinando ele para trás. É igual a tua vida, irmã. Pega a tua foto quando você tinha 18 anos, irmã Clara, irmã Nair, aquela foto que vocês encantaram os seus namorados naquela época lá. Pega aquelas fotos lá, olha para ela e ó, isso aqui era eu. Aí Deus pega você agora e diz, eu vou te voltar lá. E começa a voltar. Meses e meses e anos e vem vindo para trás, até você chegar ali. E além do mais, quando ele chegou na idade de 25 anos de Sara, ou 20 anos que seja, ela continuava estéril. Só quando Deus rejuvenesceu, tirou isso dela. O milagre foi maior ainda, foi mais importante depois de tudo do que no princípio. Rejuvenesceu. Isso pode ser estranho, porém vigie o resto da palavra e junte-a. A palavra é inspirada e você tem que ser inspirado pela palavra. Recorde que imediatamente depois da visita do anjo foram rejuvenescidos. Amém? Aí quando isso acontece, posso ver o cabelo de Sara já branqueando ali, aquela vozinha com um pano sobre os seus ombros e um gorro, caminhando com um bastão e dizendo, terei deleite sendo também meu senhor já velho. Aqui estava Abraão com uma barba longa, sustentando um bastão de idade avançada. Vejo que na manhã seguinte seus ombros ali, as suas costas começou a endireitar. A coisa começou a mudar na vida. Foi só o anjo aparecer, Abraão começou a mudar. Os cânticos mudou, a oração mudou, a ceia mudou, a adoração mudou, tudo mudou. Tudo começou a mudar quando você viu a presença do anjo forte. Tudo começou a ser transformado. Abraão começou a mudar, começando pelas suas costas. Foram rejuvenescendo, mostrando assim que ele ia fazer mostrando assim o que ele ia fazer com a semente real de Abraão, quando sejamos mudados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados no ar. Então veja bem, o anjo desceu, houve um período para que ela pudesse rejuvenescer, para depois gerar o filho. Aí o profeta diz, é o que acontece com uma igreja. O anjo desce, começa a rejuvenescê-la, e logo então ela está pronta para receber o filho, Cristo. Observe o que sucedeu. Desde que se o provem, eles viajaram do lugar onde se encontravam em Mamre, Hebrom, até Gerar, terra dos filisteus. Se deram conta? Marque no mapa e veja a distância. Uma viagem muito longa para um casal de velhos. 3 dias, me parece que foi. Olha o que aconteceu. A pessoa não tinha coragem nem de vir na igreja, mas não tinha mais força para vir na igreja. Abraão não tinha mais coragem nem de caminhar, eram velhos. Mas a hora que começou a rejuvenescer, 3 dias caminhando para ir lá na terra dos filisteus. Observe. E além disso, ali na terra dos filisteus, havia um rei jovem chamado Abimeleque, que estava buscando esposa. Ele tinha todas aquelas moças filisteias, porém quando viu a esta vozinha
disse: é formoso o aspecto. Ele se enamorou dela e quis casar-se com ela. Era formosa. Quando você encontra o anjo, o diabo vai te beirar muito de perto, viu? Abimeleque disse: ela é muito formosa. O diabo quer, mas ela tem dono. Quando Abimeleque estava para pôr a mão e tomar a Sara como sua esposa, o anjo veio a ele e disse: não toque, ela tem um dono. O seu marido é um profeta. E você não vai pôr sua semente nela, não. Ela está escolhida para uma semente eleita. A semente que vai cair no seu ventre é do seu marido chamado Abraão, porque eu tenho uma semente real e essa semente está em todo o mundo. Ela havia sido rejuvenescida, notem, ela tinha que trazer e criar esse filho e Deus a renovou. Recordem, o corpo de Abraão estava morto e creio que Sara morreu quando Isaac tinha 37 anos. Depois disso, Abraão se casou com Quetura e teve 6 filhos mais. Então, tem muitos problemas por aí que vieram do lombo de Abraão depois da presença do anjo. Porque com a presença do anjo tinha uma promessa: Isaac veio, quando ele tinha 37 anos, Sara morreu, o velho, entre aspas, né? O velho que usava bengala, que não tinha bengala mais, casou de novo, e Deus mesmo no lombo de Abraão veio mais 6. E será que onde é que está esse pessoal hoje, que veio depois da visita do anjo? Onde é que estão eles hoje? Não vieram do mesmo lombo de Abraão? Não vieram da mesma linhagem? Mas onde é que estão eles hoje? Fique quietinho, irmão, porque a semente real de Abraão é uma semente, Cristo. Teve mais 6 filhos mais. Leia entre linhas. Isso é um tipo. Tipo de quê? Do que está acontecendo hoje. Quando é que veio os 6 filhos? Depois. Ismael veio antes. Veio de Abrão. Então, esse está fora, não está? Não, esse é Ismael, filho de uma... Mas aqui, veio do lombo de Abraão, com uma mulher certa também, porque ele casou, ele era viúvo. Não tinha nada errado ali. Só que eles foram contados também ou não? Não se vê falar mais nada deles. A linhagem real era somente Isaac. Leia entre linhas. Esse é o tipo. Amém. Você pode dizer amém a isso? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Depois da presença do anjo, renovação. Depois da renovação, ainda vem esses filhos juntos. Mas a semente real continua. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Isso mostra o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Estamos próximos disso. Assim que, amigos, nossos ombros caídos e as demais coisas não faz nenhuma diferença. O cabelo grisalho e o que seja, não importa. Nós não olhamos para trás, senão para frente, aquilo que vem. Amém. Recordem, esse sinal que nós estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara vieram, antes que viesse o filho prometido. Cremos que estamos nessa hora. Cremos que estamos nesta hora. Então, ele falou isso na mensagem: possuindo as portas do inimigo depois da prova. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar nossas mãos. Amado e precioso Jesus, muitas graças mais uma vez pelo Senhor ter se lembrado de nós. Sabemos que esta é a tua palavra eterna. Através das eras, esse livro foi queimado, perseguido,
Sabemos da história em que foram feitas pilhas de Bíblias e foram queimadas, e Satanás tentando uma forma de se esconder, porque essa Bíblia lhe expõe, essa Bíblia lhe mostra quem ele é. Ele queimou Bíblia, fez tudo o que podia para se esconder, mas Deus guardou a semente real de Abraão, e ela subsistiu todas as provas, e o Senhor trouxe de volta esta Bíblia sagrada, e tem feito chegar nas mãos de cada crente, de cada predestinado. Ó Deus bendito, essa vida que está nesta hora correndo nessas veias, não é uma vida nossa, essa vida é extraída desta Bíblia, é a vida de Cristo que está nesta noite correndo nas veias desta igreja amada, desse povo amado. Pai, aquele mesmo sangue que estava em Paulo, quando aquela picada mortal daquela serpente naquela ilha, todos esperavam que ele caísse, mas diz o profeta, aquele sangue que estava nas veias de Paulo, era o sangue de Cristo que estava ali, e quem morreu foi a serpente. Eu creio, Pai, que o Senhor está imunizando a igreja, o Senhor está nesta hora vacinando a igreja, dando a ela esta palavra revelada e aberta, e o diabo não terá força para destruir, Satanás não terá poder para destruir. Te damos graças por esta verdade, meu Pai. Sei que é uma hora oportuna para nós demonstrar quem somos nós, qual é a nossa linhagem, de onde nós viemos, Pai, porque nós sabemos que o fruto mostra que tipo de árvore nós somos. Que seja assim com cada crente que me ouve aqui, com cada crente que me ouve através da internet, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos faça dobrar diante desta promessa, e não me deixe me irritar com as críticas, não me deixe me irritar, não me deixe fugir do padrão da vida cristã, não me deixe, Pai, nervoso, revoltado, mas dê-me amor verdadeiro para expressar a minha gratidão pelo Senhor ter mostrado-me a semente real de Abraão. Seja com o teu povo nesta hora, Pai, seja com a tua igreja nesta hora, Pai, seja com teus filhos nesta hora, Pai. Não vamos revoltarmos, Senhor, com Ismael e nem com os demais filhos de Abraão, mas vamos permanecer como a semente real prometida pelo Senhor, para expressar nesses últimos dias o caráter de Cristo. Aceite, Pai, a nossa gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Aqueles que puderam nos acompanhar, irmã Celi em Torres, Rio Grande do Sul, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Ellen de Barro em São Leopoldo, a irmã Margarete Sabrine em São Leopoldo, irmão João Gomes em Camboriú, irmã Maria e Franciela em Itajaí, de Curitiba, irmã Viviane, Maico Silva, irmão Edson Sóis, irmão Gerson, irmã Rosa, irmã Gabriele, irmão Miguel também em Curitiba, irmã Joseane e Elber em Curitiba, irmã Deise Castilho e família em Pinhais, irmã Celi, Marcos Maia e família em Pinhais, a irmã Miriam em Colombo, irmão Juarez e irmã Clarice Zulf em Enéas Marques, irmão Edson, irmão Celi, irmão Rubens, irmã Maria em Assis Chateaubriand, irmão Osmar, irmã Vilma, irmão Dimas e irmã Cleusa também em Assis, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, a irmã Vilma em Toledo, irmão Sandro e família em Vera Cruz Oeste, irmã Marta e irmã Terezinha em São José dos Pinhais, irmão Hugo Maia e família em São José dos Pinhais, irmão Elismar, irmã Diva e irmã Rosângela em São José dos Pinhais, irmão Pedro e irmã Inês em São José dos Pinhais, irmão Misael e família em São José dos Pinhais, irmão Sebastião, irmã Cleide, irmão Samuel, irmão Franciele, irmão Bruno e Emanuela em São José dos Pinhais, a mãe Guiomar e irmã Maria em Guaíra, irmão Marcos em Jateizinho, irmão Hélio em Uraí, irmão Josias família, irmão Aquiles em São Paulo, irmã Ana Audrey em São Paulo, irmão Daniel em Campinas,
irmão Rubens e família em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmã Elizabeth em Igarapé, irmão Geraldo e família em Belo Horizonte, irmã Derzina, Gabriela e Tereza em Belo Horizonte, irmão José Batista em Lagoa Santa, irmão Emily Araújo em Montevidéu, no Uruguai, irmão Elifas e Mônica em Macaé, irmão José Aguiar e família em Jataizinho, irmão Evandir Ribeiro Ossuna em Campo Grande, irmão Claudemir em Assis Chateaubriand, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, irmão Eliel e Maiara em Toledo, irmã Ana Rosa em Rio Manso, irmão Marco Monteiro em Curitiba, irmão Eliezer e irmã Ellen da Cruz, São Leopoldo, irmão Paulo Fernandes em São José dos Pinhais, irmão Valmir Poseidon em Passo Fundo, irmã Lindalva em Guaíra. Esses foram os que comunicaram, Deus abençoe, e os que não comunicaram, nós vamos continuar orando por vocês. O irmão Valmir Poseidon pede oração por sua família e pela igreja de Passo Fundo. O culto do próximo sábado aqui será às 17 horas, nós vamos estar transmitindo o culto aqui de Toledo, se Deus permitir, no próximo sábado, começando às 17 horas, a nossa transmissão. Vamos levantar nossa mão por esse irmão. Pai Celestial, pelo irmão Valmir Poseidon, lá de Passo Fundo, e pela igreja do pastor Valdir, estamos orando, crendo que o Senhor fará chover as bênçãos necessárias, o poder do sobrenatural, abençoando as famílias e o ministério, para que essa igreja seja próspera e seja vencedora de todas as pedradas que estão sendo jogadas ali contra nossos irmãos, mas que eles possam permanecer de pé, honrando e servindo ao Senhor, esse Deus poderoso, desvelado ante nós, nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos.